Olá, estudantes, tudo bem com você? Vamos resolver mais uma questão de biologia da UES logo após a vinheta. Bom, pessoal, então vamos lá. Essa questão é do vestibular da UES 2022.1 e tem como tema histologia, certo? Vamos ao enunciado. Os epitélios glandulares podem ser de 3 tipos: exócrinos, endócrinos ou mistos. A respeito dessas glândulas, é correto dizer que, então, nos itens da nossa questão, o foco aqui é a diferença entre esses 3 tipos, né? De glândula, exócrina, endócrina ou mista. E aí, para a gente poder observar qual é o item certo, vamos só relembrar alguns conceitos da histologia do tecido glandular. Então, como o enunciado falou, o tecido glandular ele é um tipo de tecido epitelial. E aí a formação dele, ela ocorre a partir de outro tipo de tecido epitelial, que é o epitélio de revestimento, que é aquele que vai estar revestindo a superfície de determinados órgãos, né, de determinadas partes do nosso corpo, ou então o interior, né, as cavidades desses órgãos, como por exemplo o epitélio de revestimento que tem no interior do nosso estômago, ou então no interior dos nossos vasos sanguíneos. É tudo epitelial, epitélio de revestimento. Então, o tecido glandular, ele é formado a partir dele, a partir do epitélio de revestimento. E aí, como é que isso ocorre? A gente tem uma proliferação das células do epitélio, de tal forma que elas começam a invadir o tecido conjuntivo subjacente, certo? Que está ali vizinho a ela. E olha só, elas se multiplicam, invadem o tecido conjuntivo e a partir disso elas vão se diferenciar. E aí sim essas células vão se especializar na produção de secreções, que é justamente as nossas células glandulares, né? As nossas glândulas, especializadas em produzirem secreções. E essas secreções elas variam de acordo com a função, com a região, né, com o órgão. E olha só, aqui eu coloquei diferença entre glândula exócrina e glândula endócrina. Ai, Vitória, sempre me confundo, me esqueço. Então, olha só, vou mostrar uma forma para você não esquecer mais que pode te ajudar. Você toma como referência o vaso sanguíneo. Então, olha só, quando a minha glândula, ela produz a secreção e despeja a secreção dentro do vaso sanguíneo, dentro é endo, né? Endo dentro. Ela é chamada de glândula endócrina, porque ela despeja a secreção dentro do vaso sanguíneo. Se não é, se ela despeja a secreção fora, fora é exo. É uma glândula exócrina, tá bom? Então você guarda vaso sanguíneo. Se é dentro, é endócrino. Se é fora, exócrino, tá? Aqui na primeira imagem, a gente tem um tipo de glândula exócrina. Então, na glândula exócrina, eu tenho uma porção secretora formada pelas células que vão produzir a nossa secreção. E também tem uma porção que vai formar o ducto. Ora, para que esse ducto? Se a nossa glândula ela é exócrina, então ela não vai ser despejada diretamente na corrente sanguínea, porque na corrente sanguínea ela entrou, ela pode circular ali pelo corpo, a secreção, né? Ela vai para onde ela tiver destinada, através do sangue. Mas se ela não é despejada diretamente no sangue, ela precisa de um caminho, e esse caminho é o ducto, tá bom? Então, a glândula pode ter um ducto ou pode ter vários ductos, dependendo da glândula, tá ok? E na glândula endócrina, como a gente tem a liberação diretamente na corrente sanguínea, não é necessário o ducto. Então tá aqui, ó, desaparecimento das células do ducto, tá bom? Não temos ducto na glândula endócrina. Glândula mista possui as duas funções, exócrina e endócrina, né? O próprio nome já diz, ela é mista. E aí eu posso ter as células dessa glândula tendo as duas funções, a mesma célula, né? Como, por exemplo, o fígado. A mesma célula vai ser responsável por produzir a bile e, ao mesmo tempo, outras secreções que são direcionadas para a corrente sanguínea,
glândula mista nesse caso, ou eu posso ter essa glândula mista sendo dividida. As células elas são separadas de acordo com as funções. Exemplo, pâncreas. Pâncreas produz insulina e glucagon, dois hormônios que são direcionados para a nossa corrente sanguínea. Então, é a parte endócrina. Mas o pâncreas também produz o suco pancreático, que não é liberado na corrente sanguínea. Porção exócrina, tá bom? Glândula mista possui as duas funções. A partir disso, vamos então para os nossos itens, né? Item A. A glândula endócrina tem ducto excretor. Não, errado. Acabamos de ver. Se é endócrina, não precisa de ducto. Quem precisa é exócrina. Então, nessa primeira frasezinha, você já descartava esse item, né? Mas vamos ler o resto. E suas secreções, denominadas hormônios, são liberadas através dos ductos para os vasos sanguíneos que as envolvem, né? Totalmente errada, né? O item B. O pâncreas possui glândulas mistas, verdadeiro. Assim, secreções exócrinas como o glucagon e a insulina são produzidas nas ilhas pancreáticas. Não, glucagon e insulina são hormônios liberados na corrente sanguínea. Tanto é que a gente só disse que é hormônio se for liberado na corrente sanguínea. Se não for, nem é hormônio, tá bom? Então, essa questão tá errada, esse item tá errado por causa disso, porque fala que glucagon e insulina são secreções exócrinas, na verdade são endócrinas, tá bom? Item C. Glândula exócrina é aquela que apresenta porção secretora e ducto excretor, como as glândulas sudoríparas, sebáceas e mamárias. Exatamente, a gente viu lá na imagem que a gente tem a porção secretora e ela precisa de um ducto para poder chegar no seu destino, a secreção, né? E esse ducto é chamado de ducto excretor. Perfeito, tem que ser correto. Por que o item D está errado? Glândulas lacrimais, salivares e suprarrenais são endócrinas, pois apresentam ductos associados à porção secretora. Esse item está errado por dois motivos. O primeiro, glândula lacrimal e salivar são endócrinas? São secreções endócrinas? Não, né? A sua lágrima sai aqui para fora, escorre no seu rosto, né? Então não vai para a corrente sanguínea. Da mesma forma, a sua saliva, ela vai para a superfície da sua língua. Não é na corrente sanguínea. Então, elas são exócrinas. Suprarrenal, sim. Suprarrenal é secreção endócrina, tá? Mas aí tá errado por causa disso e porque ela diz, né? São endócrinas, pois apresentam ductos associados à porção secretora. Ora, se é endócrina, não tem ducto, tá bom? Então, tá errado por esses dois motivos. Então, o nosso item correto é o item C.